Hoje nós estamos aqui com uma companhia e uma presença muito especial da nossa promotora Maria Júlia Cury, para falar de uma temática a qual pouco se fala, mas que tem um impacto gigante na sociedade, nas pessoas, e que é um assunto que a gente precisa entender, que nós precisamos de fato conversar para que a gente possa fazer medidas preventivas em relação ao tema suicídio na infância e na adolescência. Então seja bem-vinda, doutora, é um privilégio ter você aqui, né? E eu gostaria de começar aí com uma perguntinha, né? Porque as pessoas têm muitas dúvidas, mas assim, o suicídio, ele ocorre em relação por conta de um problema de saúde mental ou para o uso de substâncias? Bom dia, doutora Fátima, é muito legal estar aqui com vocês hoje, podendo discutir essa temática tão sensível para mim e para todas as outras pessoas. O suicídio é um problema multifatorial. A gente não pode esquecer que uma pessoa que comete o suicídio está em um intenso sofrimento emocional, físico, e a gente não pode colocá-lo só como um problema de saúde mental ou de uso abusivo de substâncias psicoativas. Ele é um problema que a gente tem que abordar como um problema complexo, um problema de diversas áreas, e assim enfrentado por todas essas diversas áreas. Então, dizer que é um problema só de saúde mental é simplificar um problema que é multifatorial, né? Por isso a gente precisa tratá-lo de uma maneira coletiva, não esquecendo que vários fatores são utilizados. Hoje a gente tem o cyberbullying, o bullying, problemas familiares, pressões acadêmicas. A gente não pode esquecer que aconteceu há pouco tempo vários suicídios infanto-juvenis em escolas, por uma questão da própria pressão, medo do fracasso. Hoje nós temos também esse debate por questões de identidade, então é multifatorial, não é? A gente não tem como simplificar e dar uma causa só. E dentro, né, dessa perspectiva, dessa multifatoriedade, doutora Maria Júlia, existe políticas de enfrentamento, políticas de saúde pública para esse enfrentamento de suicídio na infância e adolescência? Eu trabalho na área da infância e juventude em Taboão da Serra, não é? E diariamente a gente lida com essa questão das políticas públicas. Especificamente, políticas públicas para o enfrentamento do suicídio infanto-juvenil, nós temos um projeto de lei ainda em tramitação no Senado Federal. É muito interessante porque eu encontrei a exposição de motivos, veja que legal. Tudo começou quando um estudante, em 2019, participou de um programa do Parlamento Jovem Brasileiro, levando essa questão para os nossos parlamentares. Eu achei muito interessante isso, porque ele manifestou a sua profunda preocupação com o escasso debate nos espaços públicos da sociedade acerca do suicídio. E ele era um adolescente, né? Achei muito interessante, porque conforme o que ele mesmo apontou, é preciso romper o silêncio e discutir a questão do suicídio, da depressão e o sofrimento psíquico que acomete crianças e adolescentes. Isso me chamou muita atenção, porque foi um adolescente que participou de um programa no local que elabora as nossas leis, dizendo: nós estamos sofrendo. Isso em 2019. Em 2022, a gente ainda tem esse projeto de lei em curso, especificamente para criança e adolescente. O que a gente tem são portarias do Ministério da Saúde de 2006 e uma lei de 2019, especificamente para o suicídio em geral. Essa lei 13.819 de 2019, que trata desse suicídio não só para a infância e juventude, mas para o público em geral, ela aborda a necessidade de proteção da autolesão, a necessidade de atuação conjunta entre saúde, educação, comunicação, a imprensa, a política. Então, a própria ideia dessa lei já nos chama para um debate social, para um problema multifatorial. Mas a gente precisa acelerar, porque os números nos apavoram um pouco, né? Os números evidenciam, ali no trabalho diário, a gente vê como essa lesão, essa autolesão tem aumentado, né? E a nossa falta de recursos para enfrentá-la, e a gente está perdendo muitos jovens. Agora, em relação a esses cuidados iniciais,
o CAPS, os CAPS infantil e juvenil, eles estão preparados para acolher esse público, né, com ideação suicida, né? Quer dizer, não é que já chegaram automutilados, mas com a ideação suicida? Na minha lida diária, eu tenho visto uma falta de recursos, uma falta de capacitação, uma falta de itens necessários para atrair essas pessoas, esses jovens que estão nessa situação. Eu diria que os CAPs não estão preparados. Não estão preparados, não se investe nos CAPs, a saúde mental está deixada de lado, ela foi escanteada. Os números mostram para a gente, eu trouxe aqui uns dados que me chamaram muito a atenção. Naquele sistema de informação de agravos de notificação, no SINAM, em 2021, foram 114.159 casos de violência autoprovocada. Dentre estes, olha que coisa horrível, 11% eram adolescentes de 5 a 14 anos, criança. E 23% adolescentes de 15 a 19 anos. Isso evidencia que está acontecendo e nós não estamos preparados minimamente para lidar com isso, né? De alguns estudos que eu fiz de um tempo para cá, eu encontrei em São Paulo um ambulatório médico de especialidade que eu gosto muito e é para lá que eu mando os casos que eu não sei o que fazer, que a gente pede ajuda aqui em São Paulo, mas a gente não tem como lidar com isso, fala-se pouco, especializa-se pouco, lida-se pouco e a nossa população, vejam, é muito triste esse dado, né? Aumenta muito. Agora, esses números que você se refere, doutora, esses números existentes do suicídio, né, nessa faixa etária, eles são reais ou eles são subnotificados? Eu acho que são subnotificados, porque quando há um suicídio ou uma autolesão provocada com a ideação suicida, principalmente suicídio, instaura-se uma investigação policial como morte a esclarecer. E é arquivado como morte a esclarecer. Então, ele não abastece o sistema da Secretaria de Segurança Pública como suicídio consumado. Então, são dados muito subnotificados, mas uma coisa me chamou muita atenção, que nesse ano de 2024, nesse primeiro semestre, foram publicados 2 artigos. Um da Agência Brasileira, que publicou um alerta da Fiocruz. Esses resultados foram apurados na análise de 1 milhão de dados que a Fiocruz coletou junto com Harvard, e constam de um estudo recém-publicado da Lancet Regional Health Americas. Para chegar às conclusões, a equipe analisou Sistema de Informação sobre Mortalidade do Sistema de Informações Hospitalares e o SINAM, que é esse local que o Ministério da Saúde recebe essas informações. E verificaram, me chamou a atenção que era no Brasil, e verificaram que notificações de autolesão na faixa etária de 10 a 24 aumentou 29% em todas as regiões do Brasil entre 2011 e 2022. E a taxa de suicídio cresceu 6% por ano durante o mesmo período no Brasil. Interessante aqui a gente ressaltar que são dados do Brasil que chamaram a atenção de Harvard, que participou dessa matéria, desse estudo, não é? Então, assim, somando esses números que a gente tem aqui, com a falta de informação que a gente tem, porque os registros não correspondem à realidade, a gente pode dizer, nossa, mas é muito maior, né? Porque são subnotificados, sim. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde aponta que é a 4ª maior causa de morte de 15 a 29 anos. Então, eu diria que a gente vive uma epidemia de saúde pública e a gente faz de conta que não está vendo por várias questões, e isso tira da gente a possibilidade de tentar fazer alguma coisa, como a gente está fazendo aqui, né? Vamos falar do assunto? Vamos fazer alguma coisa? Então, eu acho que isso é mais do que necessário. Agora, dentro desse contexto, né, dessas subnotificações, dessas questões todas que você levantou, né, que é extremamente preocupante, não tenha dúvida, né? E tem que ter esse olhar de qualquer forma. O suicídio, então, a gente pode dizer na infância e na adolescência que é um evento mesclado ou encoberto por uma questão de tabu ou de estigma. Como é que você olha para isso? A OMS
diz que no mundo, tá? Vamos pensar no mundo e como pessoas, não como adolescentes ou adultos. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Então, é uma coisa que é real entre nós. É um tabu. É um tabu, pouco se fala, é um assunto proibido em alguns locais, em algumas famílias, em algumas religiões. Porque muitas vezes a pessoa que foi embora, que deliberou pela sua morte naquele momento, ela é fraca, ela tinha condição de resistir, mas não resistiu. E esse julgamento social, esse levantar o dedo, fica para a família. Eu falo isso porque eu sou mãe de um suicida. Eu perdi um filho há 15 anos atrás que decidiu ir embora. E hoje, após 15 anos de muita luta, muito trabalho, muitos anjos da guarda que passaram pela minha vida, eu tenho a força de chegar e dizer, eu fui apontada, eu tive vergonha, eu fui julgada, e demorei 6 ou 7 anos para dizer a palavra suicídio. Assim, com muita dificuldade. Isso nunca terá fim, é um processo até o meu fim. Mas assim, a gente precisa falar. Por que é um tabu? Por que a gente não pode falar? Por que é errado? Por que é certo? Por que dói tanto? Né? Por que levantar o dedo? Por que não a gente sentar e conversar com as palavras adequadas, com a amorosidade necessária, com o acolhimento necessário? Julgar quem fica por uma decisão ou um problema de saúde, um sofrimento intenso de quem foi, não faz o menor sentido. Né? Então a gente pega esse número elevado, põe para baixo do tapete, porque a gente não tem coragem de sentar e falar, porque a gente não tem força. Eu não tinha forças para resistir a esse julgamento. Foram muitos anjos da guarda que passaram pela minha vida, que passam, que estão comigo ainda, porque é um trabalho conjunto, não é só meu, para tentar fazer alguma coisa para que a gente tente enfrentar isso, né? E é muito triste quando a gente vê que há um julgamento sem entendimento. A gente não pode dizer, como eu falei no começo, é um problema de saúde mental. Será que é só um problema de saúde mental? Será que não há casos em que não quero mais ficar aqui, porque viver é para os fortes? A gente precisa sempre buscar, como se fosse colocar os dedinhos na tomada para pegar mais energia para continuar. Então, acho que dizer é isto ou é aquilo não é o correto, não é o caminho adequado, né? Ele é multifatorial, ele é multi-envolvimento de pessoas, muitas coisas estão envolvidas nesse sofrimento. Agora, uma coisa me chamou muita atenção. Por que será que a gente sofre tanto com isso? Aí eu fui pesquisar antes de vir para cá e eu encontrei uma coisa que eu não sabia, que no passado muitas legislações puniam o próprio suicida, privando das honras fúnebres, eu achei isso em Atenas. Ou a família tinha os bens confiscados. Então, a tentativa de homicídio daquele que não conseguia consumá-la, ele ia preso, ou ele era expulso da terra natal. Né? O direito canônico sempre equiparou o suicídio como um homicídio. Um crime. Um crime. Então, aquele que ficava por uma questão que nada tem a ver com direito penal, era punido. Então, o que eu posso até afirmo assim, a família que fica, ela é tratada como se fosse um criminoso. Não é? Ela é excluída, ela tem o dedo apontado. E por quê? Por que a gente não tenta se informar um pouco mais e ver o que é isso, né? Mas é muito interessante. E eu acho que até hoje a gente costuma, né? Imagina, eu falei de Atenas, falei de Roma, mas até hoje as coisas são assim. A gente pode até dizer, mas não tem mais a privação das honras fúnebres. Sim, mas há algumas religiões que ainda têm. Sim. Né? E esse punir quem fica é muito sofrido, né? É porque a acolhida, né, não acontece, né? Acontece o julgamento. É como se a gente estivesse no Tribunal de Justiça e por desconhecimento, o que as pessoas... E de forma geral em todos os assuntos, mas esse especificamente é muito forte com a família. Porque você, como não sei a causa, não sei compreender, é mais fácil julgar. Né? Então nós estamos num momento, já há muitos anos, isto não mudou dentro do ser humano, né? Em relação ao que eu não compreendo, eu julgo, né? Porque é mais fácil julgar do que compreender uma dinâmica, porque na verdade nós temos comportamentos e nós somos uma interação onde eu me vejo no outro, onde eu tenho que refletir quando as coisas acontecem. Nossa, mas isso aconteceu, então
como é comigo? Então, esse bloqueio, inclusive, da autorreflexão é a forma que ele se expressa de de julgamento, né? Então, é uma forma punitiva no outro, mas que aparentemente blinda a pessoa. Só que quando a gente está blindado de compreensão, a gente também vai perdendo a capacidade de poder ajudar o outro, né? Então, por exemplo, você é um exemplo de superação porque você fez da sua dor um propósito, né? Então, isso tem que ter um significado extremamente importante. Nós estamos aqui abrindo, né, um assunto extremamente difícil de falar, porque mexe com a emoção, né, de todos nós. Vida, morte, isto aí é uma coisa, né? Tudo que a gente não sabe, a gente preconiza algumas coisas, né? Então, quando a gente pega uma temática dessa, abre, e você, com todo o seu conhecimento científico, emocional, e traz uma forma de dizer, não tem julgamento. Até porque é multifatorial, ninguém sabe nada, né? Eu sempre digo que a coisa mais importante que eu ouço, que eu me lembro na minha vida, douta ignorância, só sei que nada sei, né? E que a gente aprende todo dia. Às vezes a gente ensina, não tenha dúvida, né? Hoje você está ensinando a gente, né? Mas a gente aprende todos os dias. E com isso veio um evento devastador da Covid, né? Que eu queria perguntar para você em relação a esse número de suicídios na infância e na adolescência, se ele teve um impacto maior pós-Covid, né? Porque a gente sabe o quanto abalou a todos nós, né? O isolamento, a questão de perda de pessoas, a falta de perspectiva, né? Isso causou, se a gente parar para pensar, é que a gente não para pensar em uma série de coisas, mas o que nós passamos, né? Com este evento, que trouxe sérias implicações de trabalho, financeiras, emocionais, de perda de pessoas, da parte social, as crianças isoladas, num momento onde o foco central das crianças tem que ser a socialização, não é aqui, né? Teve muito mais peso isso ou não, doutora? Como é que a senhora avalia? O aumento essa estatística que aponta o aumento do suicídio infanto-juvenil, do índice de casos de suicídio infanto-juvenil, já era de conhecimento tanto da OMS quanto do governo brasileiro, bem antes da pandemia. A pandemia deixou todo mundo, retirou as crianças e adolescentes do convívio social e colocou na frente dos jogos eletrônicos, de todas essas coisas. O que devastou a nossa infância e juventude foram os desafios online, que aumentaram muito durante a pandemia, e desafios, inacreditavelmente, levando a pessoa a se matar. É uma coisa inacreditável. Eu me lembro do nome de um deles, aquele Baleia Azul. Aquilo começou antes da pandemia, se intensificou na pandemia, onde os desafios dos joguinhos online eram o quê? Se matar. Então, assim, isso já era do conhecimento, mas intensificou na pandemia, né? Durante a pandemia, a gente teve, justamente por causa disso, acesso desregrado a qualquer tipo de meio eletrônico, jogos eletrônicos, desafio, os pais perdendo a paciência dentro de casa, foi um momento muito tumultuado. Agora a gente colhe as consequências daquele período do Covid, né? Então, tirar as crianças, mostrar que existe parque, mostrar que existem outras coisas, não só aqueles joguinhos, aquelas coisas, é um desafio difícil. E assim, esse número, ele tem uma representatividade, ele representa o quê, na verdade? Se a gente olhar esse aumento, essa coisa, o que a gente pode falar que ele representa? Eu acho que a maior preocupação é, assim, os números não abaixam, os números crescem. Então, o que isso indica pra gente? Que como sociedade nós estamos perdendo um pouco o controle, que se é que um dia tivemos controle de alguma coisa, mas a gente está perdendo a possibilidade de sentar e discutir isso, né? Eu queria acrescentar uma coisa, como mãe de um suicida, isso nunca vai ter fim. Eu estou eternamente, a gente não se recupera, a gente continua a viver apesar de, mas ressignificar é uma coisa que para mim vem de, por que eu passei por isso? Se eu passei por isso é porque eu tenho que ressignificar, mas isso é meu. É uma coisa que me levou a buscar, a estudar, a fazer alguma coisa, tentar transformar esse interior
irrecuperável em alguma coisa que a gente possa fazer. A gente precisa falar sobre isso. Como? Sem levantar o dedo, sem julgar. O tribunal é o único lugar que ninguém pode discutir isso, porque lá a gente só julga, a gente só aponta culpados. Não, isso é da nossa essência humana, né? Isso existe desde que a gente existe como ser humano. Como que a gente pode? Qual é a nossa função de existência? Né? O que eu estou fazendo aqui? Não é? Então, eu acho que ressignificar e tá falando é fundamental. Isso alivia a minha dor. Isso me traz para vamos falar, vamos discutir. A coisa está sem controle. A gente está vendo que o acesso desregrado a essas coisas de computador, a esses joguinhos, as crianças hoje têm muito cedo. Como é que é possível a gente ter criança se suicidando? Como é que é possível a gente ter autolesão? Mas como que eles têm acesso a esse tipo de coisa, né? Então, acho que a gente vive num mundo altamente conectado, um mundo que troca informações com uma rapidez impressionante, e a gente tem que começar a olhar para isso, para essa troca de informações, para esse acesso a qualquer tipo de informação, com olhos, talvez agora, e aí? O que a gente ganhou com isso, não é? Os meus pais não tiveram, eu não fui uma jovem de internet porque não existia. Hoje existe, então em pouco tempo mudou muito. E aí, como é que a gente pode lidar com isso? O que isso está trazendo? Eu ouso dizer que esse acesso à comunicação, tudo muito rápido, isso tem como consequência esse tipo de problema. Né? Então, eu acho que a gente precisa sentar e conversar o que podemos fazer agora, né? Como que a gente pode mostrar para os nossos jovens que o mundo vai além de um computador, vai além de uma rede social, que a gente conhece as pessoas indo atrás dela, não precisa ficar todo tempo atrás, né? Acho que é uma consequência desse acesso rápido à informação, esses joguinhos, ninguém mais conversa sem alguma coisa na mão, né? Acho que a gente precisa pensar um pouquinho o que a gente pode fazer agora para tentar mudar isso tudo. Importante o que a doutora está falando, porque tem uma questão socioemocional que acontece com as redes, que é, por exemplo, nós estamos aqui, alguma coisa que você falou que me incomodou, eu vou ter que lidar na hora, ou alguma reação eu vou ter. O que acontece, por exemplo, quando a gente está falando no WhatsApp, em qualquer lugar? Eu posso desligar. Me incomodou, eu desligo. A vida não é assim. Então, o maior problema, né, que eu vejo na área psicossocial é que, apesar dessa interação, né, a gente tem um grave problema onde eu não desenvolvo habilidades sociais. Né? Eu vou ter que escutar coisas que eu não gosto na minha relação. Eu estou namorando, né? E aí eu vou ver ali no perfil o que ele tem, né? De repente eu conheço, não é aquilo. Mas não é aquilo? Como que não é aquilo se eu escolhi aquilo? Eu começo a não ter uma habilidade social, né? Essa interação social, eu preciso escutar o que eu não quero, o que eu não gosto e poder debater sobre isso. E nas redes eu simplesmente desligo, né? Ou eu mudo de canal. Você já pensou agora, não tá legal esse negócio de suicídio, vamos, né? Eu aperto a teclinha e venho lá para um joguinho, por exemplo, ou para alguma coisa, né? Eu acho que isso é muito forte, a gente vê isso na área do psicossocial com um impacto gigante das redes, e uma outra coisa de uma idealização, né? Então, como que as redes têm... A mídia sempre teve impacto sobre nós, né? Ela tem toda uma comunicação assertiva, beba com moderação, troque, experimente, faça, né? A gente não vê, os modelos sempre foram assim, das propagandas, né? Então sempre tem uma coisa junto. Bom, então se eu beber ou se eu fizer assim, eu fico igual a ela. Isso sempre foi assim, né? Agora, com as redes, isso é muito mais forte, porque inclusive dão como fazer. Né? Então, quando você falou da baleia azul, foi devastador, né? Porque a gente pegou, que camada? Eu pego de jovens que estão mais vulneráveis, né? E que de alguma forma, muitas vezes eles não têm essa, vamos dizer, não é que não é a intenção, eles querem com aquilo ficar igual àquilo, uma identificação, né?
Então, esse impacto, doutora Maria Júlia, é assim devastador, e eu acho que a gente tem que parar para falar sobre isso, né? Então, o que a gente vê em termos de autolesão, e aí eu não consigo, fica uma dor, quando a gente pega os adolescentes, né, que a gente cuida deles, estava tão dolorido que esta dor foi menor. Quando você olha esta verbalização, né, no mínimo, tá? Não é só o que você falou, é multifatorial. Mas é uma incapacidade, é uma vulnerabilidade que você tem a não lidar com as coisas. Aí fica ou só no âmbito do julgamento, que é isso e aquilo, e a gente, não, mas por que ele se ligou nisso? Ele que não fizesse isso, tá? Também foi uma escolha dele, temos que escolher. Aí nós entramos numa seara que assim, temos que respeitar a decisão deles. Como assim? Né? Você vai respeitar a decisão? Não, eu tenho que estimular. Nós ouvimos muito, doutora, nós temos que saber e ouvir o filho, e ele tem o direito de escolher. Não é assim, a gente não está falando questão de direito, a gente está falando de educação, a gente está falando de socialização, né? A gente está falando de maternagem, a gente está falando de paternagem, que hoje o que nós temos, e certamente esse número aumentou, como a senhora falou mesmo, mas você, né? Por conta de outros fatores, porque já existiu, sempre existiu, né? Essa questão do suicídio, ela nasceu com a vida. Sim, é uma coisa, né? Nasceu com a vida. Mas por que isso vem no efeito galopante? Né? Porque nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Sim. E eu acho que isso é fundamental. Isso é fundamental. Era a palavra rede social, era ela que eu estava tentando buscar quando eu falava de joguinho. Essa rede social entrou trazendo de fato essa dificuldade de ligar com a frustração. Eu nunca vou ser como ela, por que ela está sempre feliz e eu não estou? E aí cria é exatamente isso, o exercício da maternagem, da paternagem. Como faz? A gente precisa de ajuda, a gente não sabe a quem recorrer, é muito complicado. Eu vou trazer para você hoje uma coisa muito interessante. Essa semana, no meu trabalho, uma jovem que está abandonada, ela está sob tutela do Estado, porque não tem nem pai nem mãe, tirou a gilete do apontador, se cortou e depois engoliu 4 giletes. Aí chega na promotoria, eu promotora, preciso de ajuda, e aí o que a gente vai fazer? Ela foi para o pronto-socorro, a gente tentou trazer para São Paulo, foi feito todo um trabalho, entrou na fila do CROSS para ver quem pode cuidar, quem não pode cuidar, mas assim, o que nos resta é o quê? E agora? Né? É simples devolver essa menina ao abrigo e ter logo? Nós precisamos de profissionais capacitados para lidar com a nossa população carente. Por quê? Porque a gente vai cobrar do poder público, mas eu preciso para ontem, porque a vida dessa menina não espera, né? E a gente não tem, a gente precisa ter isso, né? Acho que no governo Bolsonaro foi sancionada uma lei que determinava que tivesse nas escolas um assistente social e um psicólogo. Vejam a necessidade. Sim. É tão necessário para que a gente saiba como sociedade lidar, mas não tem. A gente está cobrando, porque qual a minha função? É cobrar que você tenha. Então, escola, tenha. Serviço público, tenha. E aí, depois que ela se cortou, ficou no hospital, teve alta, e agora? Para onde a gente encaminha essa menina? Qual o local público, que está apto a recebê-la? Que tem profissionais competentes que saibam como lidar com uma adolescente que na vida já não tem o pai, já não tem a mãe, está sob tutela do Estado, e o Estado faz o que para ela? Né? Qual é o profissional que vai cuidar dela? Como que a gente vai fazer? Como que a gente não vai julgar? Né? É muito difícil a gente não ter e querer fazer. Não ter e a gente vê que essa menina precisa de apoio agora, porque a vida dela está indo e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, isso é uma frustração muito grande. O que é importante, né, nesse o que podemos fazer, isso aqui é alguma coisa que a gente pode fazer. Mas essa impotência a que você se refere, ela é angustiante, né? Porque o médico que recebe essa criança, ele cuida ali, mas ele também, o que vai acontecer com ela depois? Aí, os profissionais também, eles estão no nível de estresse e no nível de impotência que isso deixa cada vez mais a rede fragilizada, né?
Então eu acho que isso é muito importante, a gente abrir esse espaço, né? Eu tenho só que agradecer você de estar aqui, a gente abrir e falar dessa temática que é dolorida, né? Porque as redes falam só de coisa e nós estamos hoje aqui falando de uma coisa dolorida para todos nós, que é a morte. Tá? A morte, indiferente de como ela vem, mas quando ela vem nesse formato devastador, onde a gente não teve o controle, né? E nós fomos criados para ter controle da situação. Então tem crenças distorcidas sociais, tem crenças pessoais, né? Tem crenças religiosas que impedem que a gente, de fato, progrida para benefícios e potencializem e dê instrumental para esses profissionais, para essas famílias, né? Para essas famílias, elas terem essa é mais trabalhoso? Não tenha dúvida, né? O Dr. Isamitiba, que eu trabalhei muitos anos com ele dizia assim, educar é muito difícil, né? E hoje também os pais, né? Eles querem facilidades. Nós queremos facilidades, é verdade. Mas a gente tem que ter a clareza de que a facilidade é o que você falou. Eu tenho uma consequência com a facilidade. Eu sou pai, eu sou mãe. Eu sou pai. E essa maternagem é uma responsabilidade de educar, não de facilitar. Os pais, nós pais, temos que ter a clareza que nós não somos facilitadores. E o que a gente ouve na mídia é um pai ali, tudo é maravilhoso, a maternagem, a amamentação, a escola que vai, né? A gente precisa começar a ver que tem dificuldades, né? É difícil? Não, tem dificuldades. Tem momentos mais fáceis e outros mais difíceis. Então, te agradeço muito. Eu que agradeço a possibilidade. Muito. Vamos pensar em projetos. Eu acho que e eu peço, né, cada vez mais, que a gente possa capacitar os nossos profissionais. Sim, e a gente precisa de local, a gente não tem um hospital psiquiátrico infanto-juvenil, a gente não tem nada da lei antimanicomial. Isso, da lei que não existe mais manicômio, a gente já sabe que não tem mais, mas aí vem, né? A gente parece que vive um passado, como a gente não quer mexer nas coisas do presente, porque a gente é incapaz, a gente não assume a nossa impotência, aí a gente critica o outro e fica lá atrás. Tá bom, doutora, muito obrigada.